A sensação de que o mundo poderia desaparecer em questão de minutos moldou gerações inteiras, e é por isso que entender a Guerra Fria é como caminhar lentamente por um corredor onde cada porta guarda uma tensão invisível que nunca se dissipou completamente, mesmo depois de encerrada. Antes de começarmos, por favor, curta o vídeo, inscreva-se no canal e comente de qual cidade ou estado que você está assistindo esse vídeo documentário. Isso ajuda muito o canal a continuar crescendo. Ao longo desta narrativa profunda e extensa, você será guiado pela formação do mundo que emergiu após o fim da Segunda Guerra Mundial, pela construção dos blocos ideológicos que dividiram nações inteiras, pelas crises que quase levaram a humanidade ao colapso, pelos conflitos indiretos que redesenharam continentes, pela corrida espacial que levou o ser humano ao espaço e pela lenta erosão que desfez a antiga União Soviética, encerrando um capítulo que deixou marcas profundas na política, na ciência, na economia e no imaginário de povos de todos os continentes. Essa história começa entre os anos de 1945 e 1949, quando a devastação da Segunda Guerra Mundial revelou um planeta mutilado e deslocado, com cidades reduzidas a escombros, economias estilhaçadas e populações inteiras tentando sobreviver aos impactos emocionais de um conflito que consumiu vidas, recursos e esperanças. Nesse cenário quebrado, duas potências emergiram com força suficiente para influenciar a direção do futuro. Os Estados Unidos, com seu poder industrial, militar e cultural, e a União Soviética, que apesar das perdas gigantescas, conquistou prestígio pela resistência e pela tomada de Berlim. A partir desse ponto, um novo tipo de confronto nasceu, não baseado em batalhas diretas, mas em pressão psicológica, propaganda, espionagem científica, disputas tecnológicas e ameaças existenciais que transformaram o cotidiano em uma espécie de campo minado silencioso. Para compreender essa tensão que durou décadas, é essencial visualizar os pilares que sustentavam o conflito. De um lado, o modelo capitalista defendia a liberdade econômica, sistemas multipartidários, economia de mercado e consumo como símbolo de progresso. De outro, o modelo comunista, estruturado na planificação estatal, no Partido Único e na ideia de igualdade social por meio da eliminação da propriedade privada, apresentava uma narrativa própria de ordem, justiça e disciplina. A colisão entre esses dois mundos transformou cada território estratégico, cada governo aliado e cada revolução em um tabuleiro de influência global. Nada era neutro. Nenhuma decisão ocorria isoladamente, e cada avanço ou recuo tinha o potencial de reorganizar fronteiras, valores, economias e rotas de poder. Enquanto isso, a Europa, epicentro da destruição entre os anos de 1939 e 1945, tornou-se o palco central da disputa. O continente quebrado exigia reconstrução urgente, e foi exatamente nessa fragilidade que os Estados Unidos introduziram um ambicioso plano de recuperação econômica que oferecia recursos, infraestrutura e proteção política. A iniciativa buscava reerguer nações arrasadas, mas também impedir que partidos comunistas ganhassem força em países vulneráveis. Em resposta, a União Soviética intensificou seu controle sobre o leste europeu, instalando governos alinhados, fortalecendo instituições internas e moldando uma esfera de influência fechada, rígida e profundamente subordinada ao centro de poder em Moscou. Essa divisão rapidamente se materializou em uma fronteira simbólica chamada de Cortina de Ferro, linha que separava dois modos de vida, duas narrativas e duas maneiras de enxergar o futuro. Nesse panorama tenso, a Alemanha tornou-se o epicentro de disputas, pois seu destino influenciaria o equilíbrio de poder no continente. A cidade de Berlim, partida ao meio, carregava em suas ruas a representação física da divisão global. De um lado, expectativas de consumo, liberdade e democracia. Do outro, disciplina, vigilância e controle estatal. Foi em Berlim que ocorreu um dos primeiros grandes confrontos indiretos entre as superpotências,
quando bloqueios terrestres tentaram isolar a parte ocidental da cidade, levando os Estados Unidos a organizarem uma gigantesca ponte aérea que se tornou símbolo de resistência e de determinação geopolítica. A operação demonstrou que, mesmo sem disparar armas, era possível desafiar e provocar o rival em escala mundial. Nesse mesmo período, o avanço tecnológico transformou o medo em arma política. A corrida armamentista elevou a humanidade ao limite da autodestruição, quando as superpotências passaram a multiplicar ogivas capazes de varrer cidades em frações de segundo. Quando princípios como destruição mútua assegurada passaram a definir a lógica de sobrevivência, a sensação de que o destino da humanidade pendia de decisões tomadas em quartos fechados aumentou a paranoia global. Essa tensão invisível afetou gerações, moldando educação, finanças, hábitos culturais, arquitetura urbana e até comportamentos psicológicos coletivos. Ao longo desta narrativa, você verá como guerras indiretas redirecionaram a história de regiões inteiras, como na Coreia, no Vietnã, no Oriente Médio, na África e na América Latina. Será possível acompanhar disputas silenciosas entre serviços secretos, entender como a propaganda afetava lares e escolas e mergulhar na corrida espacial que transformou cosmonautas e astronautas em símbolos de poder. A narrativa seguirá ainda pela fase de distensão entre os anos de 1970 e 1980, passando pela escalada final da tensão, até alcançar o colapso progressivo da estrutura soviética, a queda de governos aliados, a abertura política e o encerramento oficial do confronto ao final de 1991. Cada etapa desta história será explorada em profundidade, com explicações diretas, ricas em detalhes e livre de repetições desnecessárias. Ao finalizar esta jornada, você terá caminhado por décadas de competição, medo, espionagem, revoluções, reformas, avanços tecnológicos e transformações sociais que continuam influenciando o modo como o mundo funciona. Aqui, a Guerra Fria não será apenas um período estudado, mas um organismo vivo cujas marcas persistem até hoje nos mapas, nas alianças, nas economias e nas tensões que moldam o século atual. A sensação de que o planeta caminhava por terreno instável tornou-se evidente quando a poeira da Segunda Guerra Mundial começou a baixar. Entre os anos de 1945 e 1948, milhões de pessoas olhavam para suas cidades devastadas, enquanto tentavam reconstruir vidas fragmentadas pela violência e pela fome. Estradas, pontes, ferrovias, escolas e hospitais estavam destruídos. Essa fragilidade estrutural gerou um ambiente onde ideias políticas antes marginais ganharam força e movimentos sociais se reorganizaram com intensidade. Cada país europeu, ferido e dividido entre sobrevivência e ideologia, tornou-se terreno fértil para novas disputas, discursos de esperança e promessas de renovação. Nesse cenário, a presença dos Estados Unidos e da União Soviética ampliou rapidamente o caráter global da reconstrução, fazendo da Europa o centro emocional e político da nova disputa mundial. A União Soviética, profundamente marcada por perdas humanas gigantescas, sentia-se no direito de controlar o leste europeu como amortecedor contra futuras invasões vindas do Ocidente. A memória de destruições sofridas em invasões anteriores era viva e alimentava a crença de que somente a presença direta em países vizinhos garantiria segurança. Por isso, governos alinhados ao modelo soviético foram instalados em regiões estratégicas com forte supervisão política, cultural e militar vinda de Moscou. Essas medidas provocaram inquietação em Washington, que interpretava tais movimentos como expansão ideológica agressiva e ameaça à estabilidade ocidental. Os Estados Unidos, por sua vez, buscavam garantir que nenhuma outra potência rival moldasse o futuro do continente europeu, especialmente em países arruinados e vulneráveis a crises sociais. Esse antagonismo se intensificou quando declarações públicas, discursos diplomáticos e notícias sobre reorganização de fronteiras começaram a revelar um novo ambiente mundial. A criação de zonas de influência não era apenas geopolítica,
mas emocional. A ideia de que o planeta estava se dividindo em dois mundos tornou-se visível. Em muitas cidades, famílias inteiras percebiam que suas decisões políticas e até suas amizades começavam a carregar peso ideológico. Entre os anos de 1945 e 1949, era comum encontrar discussões sobre liberdade, igualdade, vigilância e soberania acontecendo em cafés, universidades ou mercados, enquanto governos se remodelavam em ritmo acelerado. Nesse contexto, surgiram três forças estruturais: o medo do colapso econômico, a necessidade de reconstrução urgente e a desconfiança entre potências vitoriosas da guerra. Os Estados Unidos, com recursos financeiros, tecnologia industrial e uma população que não vivenciou destruição em seu território, assumiram posição de liderança no esforço de reconstrução. Era evidente que países europeus sem auxílio externo não conseguiriam se reerguer rapidamente. E a demora na recuperação abriria espaço para crises internas, instabilidade política e insurgências inspiradas no ideal socialista. Washington temia que um continente fraco caísse em revoltas sociais que fortalecessem partidos aliados à União Soviética. Para evitar esse cenário, começou-se a arquitetar um plano econômico ambicioso voltado para revitalizar a Europa Ocidental. O projeto oferecia investimentos, empréstimos de longo prazo, modernização de infraestrutura, incentivos para reativar indústrias e garantir estabilidade monetária. Cada ponte reconstruída, cada fábrica reaberta e cada cidade revitalizada simbolizavam uma vitória política. Era um investimento econômico, mas também ideológico. Ele mostrava aos países europeus que era possível reconstruir suas sociedades sob valores ocidentais de mercado e organização política plural. A União Soviética, observando com crescente desconfiança os movimentos americanos, respondeu fortalecendo a rede de países do leste europeu. Essa região era vista como indispensável para a segurança soviética, tanto militar quanto ideológica. Para Moscou, permitir que o Ocidente influenciasse o leste europeu significaria abrir espaço para futuros ataques, manipulações políticas e rupturas internas. Assim, mecanismos de coordenação econômica e política foram reforçados. Planos centralizados determinaram metas de produção, distribuição de recursos e presença cultural. Livros escolares foram revisados, meios de comunicação reorganizados e estruturas de segurança ampliadas para garantir fidelidade ao modelo socialista. As fronteiras entre leste e oeste começaram a se tornar mais do que geográficas. Eram fronteiras psicológicas, onde cada lado construía sua própria visão de mundo. Nessa atmosfera saturada por tensões, surgiram os primeiros grandes discursos públicos que definiriam a narrativa do período. Líderes ocidentais denunciaram o que consideravam expansão autoritária soviética, enquanto Moscou acusava os Estados Unidos de imperialismo disfarçado de ajuda econômica. A retórica cresceu em intensidade, transformando a política internacional em um teatro onde gestos simbólicos tinham impacto real. Cada assinatura de tratado, cada conferência, cada discurso inflamado alimentava a sensação de que a paz recém-conquistada estava em risco constante. Ao mesmo tempo, a população comum passava por transições profundas. Em muitas regiões, famílias ainda lidavam com traumas da guerra, enquanto viam tropas estrangeiras ocupando suas cidades, alimentando sentimentos mistos de gratidão, inquietação e incerteza. Estudantes debatiam o futuro político de seus países. Trabalhadores tentavam reconstruir suas rotinas e líderes locais buscavam equilibrar interesses internos com pressões externas. Na Europa Ocidental, surgiam movimentos culturais que celebravam liberdade de expressão e reconstrução democrática, enquanto no leste europeu, artistas e pensadores enfrentavam limites impostos pelo Estado para manter alinhamento com narrativas oficiais. À medida que tensões aumentavam, ficava cada vez mais claro que aquele não seria um pós-guerra comum. A Segunda Guerra Mundial terminou, mas o ambiente psicológico dos sobreviventes se misturou rapidamente com o medo de um novo tipo de conflito, silencioso, difuso
e potencialmente mais devastador. Nesse novo cenário, ninguém sabia ao certo onde terminava a paz e onde começava a ameaça. E essa sensação de instabilidade seria a principal força motriz que moldaria as próximas décadas, transformando a guerra recém-encerrada em apenas o prólogo de um confronto global ainda mais complexo. À medida que a tensão aumentava entre as potências, a vida política da Europa transformava-se em um tabuleiro de escolhas cada vez mais definitivas. Entre os anos de 1947 e 1950, a sensação de alinhamento obrigatório começou a se instalar entre governos que ainda tentavam se equilibrar em meio à destruição da guerra. Muitos países sentiam que não tinham condições de permanecer neutros por muito tempo, e cada decisão de política interna tinha repercussões imediatas no ambiente diplomático internacional. O mundo se moldava lentamente em duas esferas de influência tão poderosas que, mesmo à distância, parecia impossível escapar delas. Governos recém-formados hesitavam entre reconstruir suas economias em parceria com os Estados Unidos ou aceitar a presença e o apoio direto da União Soviética, sabendo que qualquer movimento seria observado e interpretado como declaração ideológica. A divisão tornou-se ainda mais profunda quando a ajuda econômica oferecida pelos Estados Unidos começou a reerguer portos, ferrovias, estradas e indústrias em um ritmo visível. As populações da Europa Ocidental, que haviam enfrentado o racionamento extremo da guerra, viram a chegada de máquinas modernas, alimentos, combustíveis e tecnologias que reabriam fábricas e colocavam trabalhadores de volta ao mercado. Esse processo acelerado de reconstrução criou a percepção de que o Ocidente possuía um caminho mais rápido para a recuperação, ao mesmo tempo em que fortalecia a narrativa de que uma economia baseada em decisões individuais, empresas privadas e circulação livre de bens era mais capaz de gerar prosperidade. O contraste com o leste europeu, onde a União Soviética implementava sistemas rígidos de planejamento e controle estatal, ampliava a distância emocional e cultural entre as duas regiões, intensificando a sensação de que duas Europas diferentes começavam a emergir. Enquanto isso, dentro dos territórios sob influência soviética, mudanças estruturais profundas remodelavam a sociedade. Entre os anos de 1946 e 1950, governos locais passaram a adotar sistemas de segurança interna robustos, com vigilância constante em espaços públicos, monitoramento de opositores e reorganização completa da vida política. Partidos contrários ao modelo socialista eram gradualmente dissolvidos ou absorvidos. O ensino escolar destacava valores como disciplina, coletivismo e lealdade à construção de um Estado forte. Trabalhadores eram vistos como peças vitais na nova estrutura econômica e eram incentivados a seguir metas de produção coletivas que reforçavam a ideia de progresso partilhado. Essas transformações eram justificadas como necessárias para proteger países frágeis da influência ocidental, mas também geravam tensões internas que, ao longo das décadas seguintes, explodiriam em movimentos de contestação e revoltas. No coração desse ambiente de crescente polarização, surgiu a percepção de que a reconstrução da Europa não era apenas econômica, mas também simbólica. A disputa por influência começou a reorganizar alianças e provocar divisões que iriam se aprofundar nos anos seguintes. Países não alinhados sofreram pressão constante. Cada discurso diplomático, cada eleição e cada mudança de gabinete era observado com atenção por diplomatas americanos e soviéticos, que tentavam interpretar sinais de aproximação ou afastamento. Em certas regiões, essa vigilância velada tornava-se visível, com presença ostensiva de conselheiros, engenheiros e oficiais estrangeiros influenciando decisões locais. A política interna deixava de ser um assunto isolado e passava a ser parte de uma engrenagem global de poder. Nesse cenário surgiu uma preocupação crescente com a segurança militar. Entre os anos de 1949 e 1950, tornou-se evidente que, apesar de não existirem batalhas diretas entre as duas potências, a preparação militar avançava rapidamente. Países reconstruíam seus exércitos, organizavam indústrias bélicas,
treinavam tropas e reforçavam fronteiras. Armas modernas se espalhavam pelo continente, criando uma atmosfera de vigilância e suspeita. A população via soldados em ruas, estradas e postos de controle, sentindo que a guerra podia retornar a qualquer momento, mesmo que de maneira diferente. O medo tornava-se parte permanente do cotidiano. Esse ambiente de tensão também se refletiu na divisão definitiva da Alemanha. O país, que havia sido símbolo do poder militar durante o conflito mundial, tornou-se agora o centro físico e ideológico da nova disputa. Entre os anos de 1945 e 1949, a Alemanha vivia um processo complexo de administração conjunta entre potências vencedoras, mas a cooperação se deteriorou rapidamente. A parte ocidental, influenciada pelos Estados Unidos, pelo Reino Unido e pela França, avançava para a reconstrução econômica baseada em iniciativa privada, circulação de bens e abertura gradual para eleições democráticas. A parte oriental, sob influência da União Soviética, organizava-se em um sistema de partido único com rígida centralização estatal. Quando a moeda da Alemanha Ocidental foi reformulada e modernizada, a União Soviética reagiu bloqueando todos os acessos terrestres a Berlim Ocidental, acreditando que isso forçaria a cidade a ceder às pressões do leste. No entanto, a resposta americana surpreendeu o mundo. Centenas de aviões começaram a pousar diariamente, trazendo alimentos, remédios, combustíveis e materiais essenciais para manter a cidade viva. Essa operação aérea gigantesca tornou-se símbolo da determinação ocidental em desafiar a pressão soviética sem recorrer a confrontos diretos. A população de Berlim Ocidental assistia dia após dia ao céu sendo preenchido por aeronaves que traziam sustento e esperança, enquanto a União Soviética observava o fracasso de sua tentativa de pressionar a cidade. Quando o bloqueio foi encerrado, a divisão alemã tornou-se irreversível e a cidade de Berlim converteu-se no retrato mais claro da Guerra Fria, um território partido, cercado de ideologias opostas e repleto de tensões silenciosas, prontas para se intensificar a qualquer instante. À medida que a década avançava, a percepção global de que o mundo estava formalmente dividido se consolidou. Governos, jornais, universidades e famílias comuns aceitavam a ideia de que existiam dois planetas convivendo no mesmo território humano. A expressão Guerra Fria começou a circular exatamente porque o confronto não acontecia em campos de batalha abertos, mas em discursos, ameaças, espionagem, tecnologia, economia e influência moral. Era um tipo de guerra que não precisava de tiros para causar danos profundos. E foi essa natureza difusa, silenciosa e constante que criou o clima psicológico dominante das décadas seguintes. Um período em que a paz parecia sempre provisória e a ameaça parecia sempre presente, moldando decisões pessoais e políticas em todos os continentes. À medida que a Europa se reorganizava e as tensões políticas se intensificavam, a ideia de que o planeta estava se dividindo em dois polos irreconciliáveis tornou-se cada vez mais evidente. Entre os anos de 1949 e 1950, os debates diplomáticos já não giravam mais em torno de reconstrução ou reparação de guerra, mas sobre o futuro do equilíbrio mundial. A percepção de que uma simples manobra militar ou um discurso inflamado poderia desencadear uma escalada irreversível criava ansiedade não apenas entre governantes, mas também entre cidadãos comuns que começavam a entender que viviam sob a sombra de uma ameaça que não podia ser vista, mas que podia destruir cidades inteiras em poucos minutos. Era um medo silencioso, quase íntimo, que moldava comportamentos, opiniões e a maneira como as pessoas compreendiam o mundo ao seu redor. Nesse contexto, surgiu um fenômeno que mudaria completamente a lógica do poder internacional: a corrida armamentista nuclear. Quando os Estados Unidos demonstraram a força da primeira bomba atômica ao final da Segunda Guerra Mundial, a humanidade percebeu que havia cruzado um limite moral, científico e militar. Entre os anos de 1945 e 1949, o monopólio nuclear americano parecia garantir uma vantagem absoluta. No entanto,
Esse período foi curto. A União Soviética, investindo em ciência, espionagem e desenvolvimento técnico, apresentou seu primeiro teste nuclear e encerrou qualquer sensação de superioridade unilateral. O planeta descobriu que agora não havia apenas uma potência capaz de destruir cidades em segundos, mas duas. E esse equilíbrio, ao contrário de trazer segurança, aumentou o desconforto global. Com o fim do monopólio, iniciou-se uma corrida por armas cada vez mais poderosas. Bombas mais intensas, ogivas mais eficientes e mísseis capazes de atravessar continentes passaram a surgir em ritmos acelerados. Entre os anos de 1950 e 1960, os avanços tecnológicos transformaram arsenais em verdadeiros catálogos de destruição imensurável. Cada nova arma desenvolvida era apresentada como garantia de segurança, mas também como provocação ao rival. E quanto mais armas surgiam, mais vulneráveis as populações se sentiam. Os líderes das duas potências justificavam seus arsenais afirmando que quanto maior o poder destrutivo de cada lado, menor a chance de um ataque direto, pois o resultado seria o fim da humanidade. Assim nasceu o conceito de destruição mútua assegurada, uma doutrina paradoxal que dizia que a paz só existia porque a guerra destruiria todos. Enquanto laboratórios e centros de pesquisa trabalhavam para criar armas mais poderosas, a lógica do medo se espalhava para o cotidiano. Escolas inteiras nos Estados Unidos passaram a realizar exercícios que simulavam ataques nucleares, onde crianças aprendiam a se esconder sob carteiras como tentativa simbólica de proteção. Cidades construíam abrigos subterrâneos e estocavam alimentos. Famílias guardavam reservatórios de água e kits de emergência. Jornais traziam instruções de sobrevivência e programas de rádio explicavam como agir diante de uma explosão atômica. No leste europeu, a União Soviética reforçava sua narrativa de vigilância, disciplina e preparação para um futuro de confrontos e resistência ideológica. A guerra nuclear, mesmo nunca realizada, impregnava a vida civil com uma sensação de incerteza permanente. Ao mesmo tempo, a consolidação dos blocos ideológicos avançava rapidamente. De um lado, os Estados Unidos organizavam parcerias, alianças militares e acordos diplomáticos, que uniam países que compartilhavam valores ocidentais e temiam a expansão do socialismo. Esses laços se fortaleciam com intercâmbio militar, apoio econômico e discursos públicos que prometiam proteção e prosperidade. A ideia central era simples: qualquer país que se aproximasse demais da União Soviética poderia se tornar uma porta de entrada para o avanço comunista no Ocidente. Assim, governos se alinhavam voluntariamente ou por conveniência a uma estrutura de proteção coletiva que oferecia segurança diante do medo crescente de invasões ou golpes internos. Por outro lado, a União Soviética reforçava sua esfera de influência com igual intensidade. Governos do leste europeu dependiam de Moscou para investimentos industriais, comunicação, defesa e orientação política. A vigilância estatal tornava-se cada vez mais sofisticada, com redes de informantes, agentes infiltrados e monitoramento constante das atividades civis. Trabalhadores eram incentivados a participar de organizações que exaltavam o papel do Estado e a lealdade ao socialismo. As cidades ganhavam monumentos, murais e festivais que celebravam valores coletivos e reforçavam a legitimidade do modelo soviético. A divisão entre os dois mundos deixava de ser apenas política e se transformava em estilo de vida, sistema moral e identidade coletiva. Essa formação dos blocos também influenciou profundamente a diplomacia global. Entre os anos de 1950 e 1960, emissários das duas potências se encontravam em conferências, salões de palácios e reuniões discretas, trocando mensagens, pressionando aliados e tentando interpretar intenções rivais. O clima era de constante tensão, onde cada frase podia ser analisada como ameaça ou promessa. Diplomatas treinavam para agir com extrema precisão, sabendo que qualquer erro poderia desencadear crises internacionais de grandes proporções. Ao mesmo tempo, a imprensa acompanhava cada movimento, alimentando a opinião pública com notícias de testes nucleares, discursos inflamados e suspeitas de espionagem.
A espionagem, aliás, tornou-se um dos elementos mais característicos desse período. Agentes infiltrados em universidades, centros científicos, embaixadas e empresas buscavam informações que pudessem oferecer vantagens militares e tecnológicas. O segredo era arma e a informação, munição. A vida de um espião era marcada por disfarces, códigos, documentos falsos e encontros clandestinos. Muitos viviam duplas identidades, servindo a dois países enquanto tentavam esconder suas ações da própria família. A captura de um agente era celebrada como vitória ideológica, e sua deserção era vista como traição simbólica. Essa guerra invisível desafiava as noções tradicionais de conflito, pois mostrava que uma nação podia enfraquecer outra sem disparar um único tiro. À medida que o mundo se acostumava com essa nova lógica de confronto indireto, ficava claro que a Guerra Fria não seria um conflito passageiro. Ela se tornava a estrutura emocional e política de um tempo. Não era apenas disputa nuclear, nem somente competição ideológica. Era também controle de narrativas, manipulação de percepções, propaganda, cultura e modos de viver. Em cada canto do planeta, pessoas sentiam o impacto desse duelo silencioso, mesmo que nunca tivessem visto um soldado soviético ou americano. A ameaça estava em discursos, jornais, rádios, cinema, tecnologia e até no próprio modo como governos compreendiam segurança nacional. E assim, enquanto armas se multiplicavam e alianças se consolidavam, o planeta entrava definitivamente em uma era onde cada gesto carregava peso histórico. Nada parecia pequeno demais para gerar preocupação. Nada parecia grande demais para ser evitado. A Guerra Fria, nascida dos escombros da Segunda Guerra Mundial, passava agora a moldar o destino de gerações inteiras, como uma sombra constante que acompanhava a humanidade em cada passo que dava. Conforme a década de 1950 avançava, a Guerra Fria deixava de ser um conflito limitado à Europa e passava a moldar decisões políticas e econômicas em praticamente todos os continentes. A divisão entre os dois grandes blocos ideológicos transformou-se em lente pela qual todo o acontecimento global era interpretado. Revoltas internas, disputas territoriais, insurgências populares, crises econômicas, golpes de Estado e até debates acadêmicos começaram a ser observados pelos Estados Unidos e pela União Soviética como possíveis sinais de avanço ou recuo de suas respectivas influências. Nada era regional, nada era apenas local. Qualquer mudança política em qualquer país do mundo tornava-se rapidamente parte do xadrez global. Nesse ambiente tenso, a disputa por influência começou a entrar em uma nova fase. Agora não se tratava apenas de reconstruir Europa ou fortalecer arsenais nucleares, mas de decidir quem moldaria o destino de países que estavam surgindo de antigas dominações coloniais. Entre os anos de 1950 e 1960, dezenas de territórios na África, na Ásia e no Oriente Médio conquistaram independência e buscavam definir seus próprios caminhos. No entanto, essa autonomia recém-adquirida logo foi alvo de pressão internacional. Os Estados Unidos viam nesses novos estados a possibilidade de expandir democracias e economias de mercado. A União Soviética enxergava movimentos de libertação como possíveis aliados naturais do socialismo, especialmente quando prometiam igualdade, reforma agrária e redistribuição de recursos. Cada país que surgia transformava-se em alvo de disputas diplomáticas, ajuda financeira, treinamento militar e influência indireta. Essa invasão silenciosa na política interna alheia tornou-se característica marcante do período. Governos jovens, muitas vezes frágeis, recebiam delegações estrangeiras oferecendo apoio econômico, técnicos de engenharia, professores, equipamentos militares ou consultorias políticas. Essas ofertas nunca eram neutras. Ao aceitar o apoio de uma potência, o país se tornava gradualmente parte de seu campo de influência. Essa aproximação sutil transformou regiões inteiras em tabuleiro estratégico entre forças rivais. Em alguns lugares, isso levou a reformas estruturais e desenvolvimento econômico. Em outros, desencadeou conflitos, tensões internas e golpes que marcariam gerações.
Assim nascia o fenômeno conhecido como guerra por procuração, onde conflitos locais se tornavam batalhas indiretas entre potências globais, com armamentos, treinamento e apoio logístico fornecidos por estados distantes. Enquanto o mapa político do mundo era remodelado por essas disputas, outro fenômeno moldava profundamente o período: a guerra cultural. A competição entre os dois blocos não acontecia apenas no campo militar ou diplomático, mas também no campo das ideias, dos valores, da arte e da narrativa. Filmes, músicas, peças de teatro, exposições, quadrinhos, livros escolares e programas de rádio passaram a ser usados como instrumentos de influência. Nos Estados Unidos, produções cinematográficas exaltavam liberdade individual, empreendedorismo e estilo de vida baseado em consumo e oportunidades. No leste europeu, obras culturais reforçavam disciplina, solidariedade, coletivismo e orgulho em fazer parte de um grande projeto socialista. Essa batalha silenciosa por mentes e corações era intensa e penetrava profundamente o cotidiano das famílias. Até mesmo elementos simples, como propaganda visual em ruas, cartazes em mercados, jingles transmitidos por rádios e discursos exibidos em praças públicas, eram pensados para reforçar identidades políticas. Palavras como liberdade, justiça, disciplina, igualdade e soberania eram usadas com significado distinto em cada lado da cortina de ferro. A guerra cultural era um campo onde cada símbolo contava e onde cada narrativa moldava percepções emocionais e ideológicas. Essa dimensão simbólica foi tão poderosa que influenciou padrões de consumo, comportamento social e até definições de sucesso pessoal durante décadas. Enquanto a cultura se tornava arma, a espionagem assumia papel ainda mais central. Entre os anos de 1950 e 1960, milhares de agentes atuavam nas sombras, coletando documentos confidenciais, filmando instalações estratégicas, interceptando mensagens e recrutando informantes em todos os níveis sociais. Universidades, embaixadas, empresas, hospitais, fábricas e até organizações humanitárias se tornaram ambientes onde informações sensíveis eram roubadas, copiadas ou transmitidas clandestinamente. Em muitas ocasiões, indivíduos aparentemente comuns levavam vidas duplas por anos, ocultando atividades que poderiam resultar em punições severas se descobertas. Agentes infiltrados repassavam segredos atômicos, planos militares, estratégias econômicas e até pesquisas científicas. Uma única fotografia tirada discretamente, um envelope passado em um café ou um microfilme escondido em um objeto banal podia alterar rumos de negociações internacionais. A população, mesmo não conhecendo os detalhes dessas operações, sentia a presença constante da vigilância. Em vários países, ouvir alguém batendo a porta no meio da noite provocava apreensão instantânea. Universidades adotavam um clima de suspeita, com estudantes denunciando colegas por opiniões consideradas subversivas. Em algumas regiões, apenas mencionar simpatia por determinado sistema político era suficiente para gerar interrogatórios, demissões ou vigilância permanente. Esse ambiente psicológico enfraquecia a confiança entre pessoas e criava uma cultura de silêncio, onde muitos preferiam não demonstrar suas opiniões verdadeiras para evitar problemas. A disputa ideológica também afetou profundamente a ciência e a tecnologia. A explosão de investimentos em pesquisa acelerou avanços em física, química, engenharia e medicina. Laboratórios do Ocidente e do Leste desenvolveram em alto ritmo tecnologias de comunicação, satélites, computadores de grande porte e métodos de vigilância cada vez mais sofisticados. A ciência tornou-se vitrine de poder. Cada conquista científica era divulgada como prova de superioridade moral, intelectual e social do sistema que a produzia. Uma simples descoberta em laboratório podia se transformar em discurso político diante das câmeras. Essa fusão entre ciência e propaganda impulsionou rapidamente a corrida espacial, que logo se tornaria um dos palcos mais simbólicos da disputa global. Ao mesmo tempo, conflitos reais e sangrentos começavam a surgir como reflexo das tensões globais. Em países da Ásia,
Movimentos armados recebiam apoio militar de um dos blocos, enquanto adversários eram sustentados pelo outro. Na África e no Oriente Médio, disputas por recursos naturais, fronteiras e reconhecimento internacional eram amplificadas pela presença de conselheiros estrangeiros que orientavam estratégias locais. Na América Latina, instabilidades políticas eram interpretadas como potenciais avanços ou recuos para ambos os lados, levando a intervenções, apoio subterrâneo a golpes, reorganização de governos e espionagem entre vizinhos. Em muitos desses lugares, a população civil era a que mais sofria, enfrentando deslocamentos, violência, pobreza, escassez de alimentos e destruição de infraestrutura causada por guerras que, embora locais, carregavam influência estrangeira. Essa expansão global da Guerra Fria transformou o planeta em uma rede interligada de tensões que podiam explodir a qualquer instante. Não importava se uma pessoa vivia em uma grande capital europeia, em uma vila africana, em uma metrópole asiática ou em um pequeno país latino-americano. Todos estavam, de alguma forma, conectados às decisões tomadas em Washington ou Moscou. Essa interdependência forçada criava uma sensação angustiante de que o destino individual estava preso a decisões distantes e a conflitos que muitos sequer entendiam completamente. A Guerra Fria não era apenas confronto de potências. Era uma atmosfera global que moldava mentalidades, emoções, expectativas e medos. E quanto mais ela se espalhava, mais o mundo percebia que aquele era um período que não seria breve. Era uma era. E eras não terminam rápido. Quando o mundo acreditava que a tensão permaneceria confinada ao campo diplomático e às projeções ideológicas, um acontecimento na Ásia transformou a Guerra Fria em confronto real. A Península Coreana, que durante décadas estivera sob domínio estrangeiro, tornou-se palco de uma das mais profundas fissuras geopolíticas do período. Entre os anos de 1945 e 1948, a região foi administrada por potências vencedoras da guerra e acabou dividida em duas áreas de influência distintas. O norte sofreu forte orientação de reorganização política e econômica alinhada ao modelo socialista. O sul recebeu apoio para a reconstrução administrativa, baseada em política plural e economia aberta à iniciativa privada. Essa divisão, inicialmente apresentada como temporária, transformou-se rapidamente em fronteira rígida, carregada de sentimentos nacionalistas e pressões externas. A situação tornou-se explosiva quando, entre os anos de 1950 e 1953, forças do norte atravessaram a linha divisória e avançaram em direção ao sul. O mundo observou com espanto o início de uma guerra que, embora local, carregava o peso de interesses globais. O que parecia um conflito entre povos irmãos logo se tornou a primeira demonstração prática da lógica de contenção que guiaria o Ocidente por décadas, impedir que qualquer avanço do socialismo se consolidasse em novos territórios. Tropas de várias nações, lideradas por forças norte-americanas, desembarcaram em defesa do Sul. O Norte, por sua vez, recebeu apoio significativo de governos aliados e contou com a entrada de soldados vindos de outras regiões da Ásia para reforçar suas linhas. As batalhas foram brutais, intensas e marcadas por condições climáticas extremas. Avanços e recuos constantes transformaram cidades inteiras em ruínas. Montanhas, vilarejos, vales e rios tornaram-se cenário de confrontos diretos, onde cada vitória parecia momentânea e cada derrota significava apenas reorganização temporária. A guerra arrastou populações civis para deslocamentos em massa, fome, doenças e perdas irreparáveis. Milhares de famílias foram separadas de forma permanente, criando feridas que jamais cicatrizariam completamente. A linha divisória, que havia surgido como limite administrativo, converteu-se em fronteira militarizada permanente, carregando tensões que perduram até o século atual. A Guerra da Coreia foi o primeiro grande alerta de que a Guerra Fria não seria apenas discurso. Era prova de que, quando um país alterava seu posicionamento interno, isso podia provocar reações imediatas de grandes potências. Esse conflito inaugurou oficialmente a lógica das guerras por procuração.
onde cada avanço territorial era interpretado como expansão ideológica e cada derrota era vista como retrocesso global. A partir desse momento, líderes de ambos os lados passaram a observar qualquer movimentação política no mundo com atenção redobrada, temendo que uma mudança local se tornasse centelha de uma escalada internacional. Enquanto a guerra devastava a península, outras regiões da Ásia experimentavam tensões semelhantes. Movimentos revolucionários cresciam em áreas vulneráveis economicamente. Governos locais enfrentavam dilemas profundos entre aceitar reformas sociais inspiradas no socialismo ou consolidar alianças com o Ocidente para garantir apoio econômico e militar. A Ásia se tornava palco estratégico. Populações inteiras viviam dilemas internos, sendo pressionadas a escolher entre modelos de mundo que prometiam ordem, prosperidade ou igualdade, mas que também traziam vigilância, disciplina e dependência de potências estrangeiras. Esse ambiente de pressão transformou a década seguinte em um período de mudanças radicais. Enquanto a tensão política se espalhava pela Ásia, o impacto da Guerra da Coreia repercutia em todos os continentes. Governos entenderam que qualquer brecha poderia ser explorada por forças externas. Líderes locais passaram a ajustar discursos, reorganizar seus exércitos, reforçar fronteiras e controlar opositores com maior intensidade. O medo de invasões, sabotagens ou levantes patrocinados por potências rivais tornou-se parte da tomada de decisão cotidiana. Ao mesmo tempo, a corrida armamentista, que já avançava em ritmo acelerado, ganhou novo impulso com o uso de tecnologia militar na Coreia. Aeronaves mais rápidas, tanques aperfeiçoados, metralhadoras mais precisas, sistemas de comunicação eficientes e estratégias de logística inovadoras foram testados no campo de batalha. Cada arma utilizada se transformava em relatório técnico. Cada embate gerava análises estratégicas que seriam usadas para preparar conflitos futuros. A guerra se tornou vitrine tecnológica e laboratório de testes, ampliando a capacidade destrutiva das potências e incentivando investimentos ainda maiores em pesquisa militar. Ao mesmo tempo, a espionagem ganhou novos contornos. A Ásia tornou-se território vital para a coleta de informações. Agentes estrangeiros circulavam por portos, ferrovias, estradas rurais, hotéis, missões diplomáticas e centros comerciais. Informações sobre rotas de suprimento, posicionamento de tropas, conversas entre líderes locais e operações clandestinas passaram a ter valor incalculável. A importância da informação transformou desertores, viajantes, comerciantes e até religiosos em alvos de interrogatório e vigilância. O ambiente era tão tenso que qualquer gesto ambíguo podia gerar suspeita. Enquanto isso, a propaganda desempenhava papel crescente. Jornais, panfletos, cartazes e transmissões de rádio mostravam versões diferentes do mesmo conflito. Em um lado, a guerra era retratada como ato de defesa da liberdade. No outro, como resistência contra forças imperialistas. As narrativas moldavam percepções internas e externas, influenciando a opinião pública global e aprofundando estereótipos sobre o inimigo. A manipulação simbólica se tornava tão estratégica quanto qualquer arma utilizada no campo de batalha. O impacto da Guerra da Coreia se estendeu além de suas fronteiras. O conflito reforçou a ideia de que o planeta estava entrando em período prolongado, onde disputas locais poderiam desencadear confrontos planetários. A sensação de que tudo podia mudar rapidamente tornava os povos mais desconfiados e os governos mais rígidos. A Península Coreana emergia como símbolo dramático da divisão global. Uma nação unida pela cultura, língua e história, tornara-se palco onde a Guerra Fria mostrou sua face mais devastadora. E ao final da guerra, o mundo compreendeu que esse tipo de confronto não seria exceção, seria padrão. E assim, com a Coreia dividida e o mundo mais tenso do que nunca, a Guerra Fria entrava em nova fase, mais expansiva, mais psicologicamente intensa e ainda mais imprevisível. A chama acesa na Ásia não se apagaria. Ela apenas se espalharia para novas regiões, arrastando continentes inteiros para a lógica de contenção, persuasão, vigilância e guerra indireta.
À medida que a década de 1950 chegava ao fim, ficava evidente que os conflitos indiretos moldavam uma nova geopolítica global. A Guerra Fria não acontecia somente no campo de batalha ou nas reuniões de grandes líderes. Ela se infiltrava nas ruas, nas escolas, nas fábricas, nos lares e na consciência coletiva de sociedades inteiras. A sensação de viver sob tensão invisível, alimentada por propagandas, discursos e vigilância silenciosa, transformou o cotidiano de milhões de pessoas. Era como se o planeta tivesse sido dividido não apenas por fronteiras fisicamente traçadas, mas por fronteiras emocionais e interpretativas que separavam pessoas, famílias e modos de pensar. As revoltas no leste europeu tornaram-se símbolo desse ambiente. Entre os anos de 1953 e 1968, surgiram manifestações populares contra governos alinhados a Moscou em diversas regiões. Trabalhadores de cidades industriais, estudantes universitários, intelectuais e artistas começaram a expressar insatisfação com limitações impostas à liberdade de expressão, ao controle estatal sobre a economia e à constante vigilância. A crença de que as transformações pós-guerra levariam prosperidade e justiça social foi gradualmente substituída por frustração diante da rigidez administrativa e da falta de autonomia política. Essas revoltas, em muitos casos, foram sufocadas com violência, mas deixaram marcas profundas. Mostraram que, mesmo dentro da esfera soviética, havia desejo crescente por mudanças. Demonstraram também que a Guerra Fria não era apenas disputa entre superpotências, mas conflito interno em cada país, entre vontade popular e estruturas de poder instaladas. Esse abalo emocional ajudaria a alimentar, décadas depois, movimentos que contribuiriam para o colapso gradual do sistema soviético. Ao mesmo tempo, a espionagem atingia níveis cada vez mais complexos. Agentes experientes cruzavam fronteiras com passaportes múltiplos, identidades falsas e habilidades capazes de manipular informações sem deixar rastros. A tecnologia avançava em ritmo acelerado, permitindo interceptação de mensagens codificadas, escutas instaladas em objetos aparentemente banais e fotografias tiradas a partir de dispositivos minúsculos. Informações estratégicas sobre arsenais, tecnologia espacial, pesquisas científicas e movimentações diplomáticas eram tratadas como tesouros. A captura de um agente podia alterar negociações entre países, criando crises inesperadas. A espionagem não apenas coletava dados, ela moldava decisões. Nesse mesmo período, a cultura se consolidou como arma poderosa. Nos Estados Unidos, produções cinematográficas e musicais reforçavam valores associados à liberdade individual, ao consumo, à democracia representativa e à ideia de ascensão social por mérito. Revistas, jornais e programas de rádio destacavam histórias que celebravam a individualidade e a busca pela prosperidade. Já no leste europeu, autoridades promoviam festivais, peças de teatro, filmes e campanhas que exaltavam o trabalho coletivo, o ideal de igualdade e a disciplina social. Crianças cresciam cercadas por símbolos que moldavam sua percepção do mundo, muitas vezes sem percepção consciente de que estavam imersas em disputas ideológicas. Ao mesmo tempo, movimentos artísticos alternativos surgiam nas brechas dos sistemas. Pintores, poetas e músicos trabalhavam discretamente para expressar críticas, metáforas ou mensagens codificadas. Suas obras viajavam em cópias clandestinas, muitas vezes arriscando a segurança de quem as produzia ou transportava. Em regiões onde o controle estatal era rígido, o simples ato de escrever ou cantar podia ser interpretado como rebelião. Essa tensão entre expressão e vigilância moldou a vida intelectual do período e demonstrou que, mesmo em sistemas fechados, a criatividade buscava caminhos para escapar ao controle. Enquanto isso, conflitos intensificavam-se no Oriente Médio. A região, marcada por disputas históricas, religiosas e territoriais, tornara-se ponto de interesse estratégico para as duas superpotências. Recursos naturais valiosos, especialmente petróleo, transformaram cada mudança política local em questão global. Entre os anos de 1955 e 1900,
1967, governos da região experimentaram golpes internos, intervenções indiretas, disputas por fronteiras e guerras que envolviam alianças externas. Cada lado tentava fortalecer aliados estratégicos, fornecendo armas, treinamento e apoio para consolidar posições de influência. Essa presença indireta criou ciclos de instabilidade que perduraram por décadas. Na África, movimentos de independência lutavam para se libertar de antigas metrópoles europeias. Entre os anos de 1955 e 1970, dezenas de nações conquistaram soberania, mas enfrentaram desafios profundos para construir governos estáveis. A disputa entre socialismo e capitalismo tornou-se inevitável. Muitos líderes recém-independentes viam no modelo socialista uma promessa de igualdade e reorganização nacional. Outros acreditavam que alianças com o Ocidente trariam desenvolvimento econômico mais rápido. Essa divisão interna tornou-se porta aberta para a intervenção indireta das duas potências, que forneciam apoio conforme simpatias ideológicas dos governos locais. Isso gerou conflitos internos, guerras civis, golpes e reconstruções sucessivas que marcaram profundamente a história do continente. Na América Latina, o cenário não era diferente. Tensões políticas se intensificaram em países que viviam crises econômicas, desigualdades profundas e instabilidade institucional. Entre os anos de 1950 e 1980, golpes de Estado se multiplicaram, muitos deles diretamente influenciados por alianças com uma das superpotências. Governos buscaram apoio estrangeiro para manter poder, enquanto grupos de oposição tentavam se organizar com auxílio externo. Em várias regiões, a presença de agentes estrangeiros, conselheiros militares e financiamento subterrâneo moldava o destino de populações inteiras, alimentando ciclos de violência, censura, vigilância e resistência. Em meio a esse cenário global turbulento, a ciência e a tecnologia avançavam de forma impressionante. A corrida espacial transformou órbita terrestre e Lua em vitrines de poder político. Cada satélite lançado, cada missão tripulada, cada transmissão vinda do espaço era tratada como vitória ideológica. A exploração espacial tornou-se símbolo de capacidade científica, disciplinar e econômica. A população acompanhava com fascínio e apreensão cada conquista, percebendo que o espaço havia se tornado palco onde a competição entre as superpotências atingia dimensões antes inimagináveis. A Guerra Fria também redefiniu a noção de soberania. Países que desejavam autonomia enfrentavam desafios constantes, pois suas escolhas políticas eram observadas de perto e muitas vezes contestadas por potências externas. Isso criava dilemas dolorosos. Optar por desenvolvimento a partir de ajuda estrangeira significava abrir mão de certa independência. Recusar ajuda significava arriscar colapso econômico ou instabilidade militar. Essa lógica aprisionava governos em posições difíceis, onde qualquer decisão podia trazer consequências severas para sua população. E assim, enquanto o planeta oscilava entre avanços tecnológicos extraordinários e conflitos devastadores, a sensação de que a Guerra Fria era mais que um período histórico tornava-se evidente. Era uma estrutura psicológica e social que se infiltrava em cada canto do mundo. Era um conjunto de emoções coletivas marcado por medo, desconfiança, esperança, ambição, vigilância e resistência. Era um tempo em que cada decisão local parecia parte de trama global invisível e em que cada gesto das superpotências moldava o destino de bilhões de pessoas. A década de 1960 começou carregando as cicatrizes e as incertezas deixadas pelos conflitos anteriores. O planeta parecia viver uma combinação de avanços extraordinários e temores profundos. A tecnologia avançava em ritmo acelerado, gerando esperanças de futuro próspero, enquanto a expansão de arsenais nucleares alimentava a constante sensação de que qualquer erro poderia destruir tudo. Era como viver em uma era dourada à beira de um precipício. As cidades se modernizavam, novas indústrias surgiam e o conhecimento científico se multiplicava.
mas o medo silencioso permanecia como sombra que acompanhava famílias, governos e instituições. Foi nesse cenário ambíguo que o mundo testemunhou um dos momentos mais dramáticos de toda a Guerra Fria. A jornada até a crise dos mísseis em Cuba começou com transformações profundas no Caribe. Entre os anos de 1958 e 1961, a ilha viveu uma revolução que derrubou antigas estruturas de poder, redistribuiu terras, reorganizou instituições e reorientou seu posicionamento internacional. A proximidade geográfica da ilha com os Estados Unidos transformou cada decisão de seu novo governo em questão estratégica. Reformas internas, alianças políticas e discursos públicos passaram a ser observados intensamente por Washington. Enquanto isso, a União Soviética via em Cuba a oportunidade de estabelecer presença política e militar em região que até então estivera sob forte influência ocidental. A aproximação entre Cuba e a União Soviética ocorreu em ritmo rápido. A ilha, enfrentando dificuldades econômicas e pressões externas, encontrou em Moscou apoio financeiro, comercial e militar. Por sua vez, a presença soviética em solo tão próximo aos Estados Unidos representava vantagem geopolítica significativa. O equilíbrio de forças, que até então dependia de distância estratégica entre as potências, começou a se inclinar. A ilha logo se tornou ponto de tensão entre visões de futuro incompatíveis. A União Soviética desejava ampliar sua influência no hemisfério ocidental. Os Estados Unidos consideravam essa presença um risco intolerável para sua segurança. A escalada começou quando serviços de inteligência americanos descobriram algo que mudaria o destino do planeta. Fotografias aéreas obtidas por aeronaves de reconhecimento revelaram instalações militares em construção na ilha. As imagens analisadas por especialistas mostravam plataformas capazes de receber mísseis de alcance intermediário. Esses mísseis, se operacionais, poderiam atingir grandes cidades norte-americanas em poucos minutos. A revelação causou choque profundo entre líderes políticos e militares. A proximidade das armas aumentava o risco de ataque relâmpago, reduzindo o tempo de resposta e criando cenário onde uma decisão tomada às pressas poderia desencadear catástrofe irreversível. A resposta dos Estados Unidos foi imediata. Em reuniões intensas, autoridades discutiram possibilidades de ataque preventivo, invasão da ilha ou negociações diretas. Cada opção carregava riscos monumentais. Um ataque direto poderia provocar resposta imediata da União Soviética em outro ponto do globo. Uma invasão poderia desencadear guerra total. Por outro lado, ignorar a ameaça parecia impensável. O mundo assistia a movimentações discretas, sem saber que o planeta estava a poucos passos de destruição em massa. A tensão aumentou quando os Estados Unidos anunciaram medida inédita. Estabeleceram bloqueio naval ao redor de Cuba, impedindo a chegada de navios soviéticos com equipamentos militares adicionais. O bloqueio marcou um momento extraordinário na história da humanidade. Tropas foram colocadas em alerta máximo. Bombardeiros ficaram prontos para decolar a qualquer momento. Navios se posicionaram em linhas estratégicas no oceano. Famílias em diversas partes do mundo aguardavam notícias com ansiedade crescente, temendo que uma simples ordem pudesse transformar cidades inteiras em cinzas. A tecnologia nuclear, que até então parecia distante, agora pairava sobre o planeta como ameaça concreta e imediata. Qualquer mal-entendido, qualquer falha técnica, qualquer comunicação interrompida poderia iniciar explosão em cadeia de proporções inimagináveis. A tensão atingiu ponto crítico quando navios soviéticos se aproximaram da linha de bloqueio americana. O mundo prendeu a respiração. Em transmissões de rádio, comentaristas relatavam cada movimento observado no oceano. A possibilidade de colisão, mesmo que acidental, assustava especialistas. A cada minuto o risco parecia maior. Contudo, em momento decisivo, a frota soviética reduziu velocidade e alterou rota, sinalizando abertura para negociações. Esse gesto impediu confronto imediato e abriu caminho para conversas que se tornariam históricas. As negociações ocorridas nos dias seguintes foram carregadas de urgência e tensão.
Representantes das duas potências trocaram mensagens diretas, buscando saída que evitasse escalada catastrófica. Após intensas discussões, chegou-se a acordo. A União Soviética retiraria seus mísseis da ilha em troca de compromisso americano de não realizar invasão militar. Em decisão paralela, os Estados Unidos concordaram em desativar secretamente bases de mísseis instaladas em outra região estratégica, mantendo o equilíbrio de poder. Assim, o mundo se afastou, por pouco, de destruição total. A crise dos mísseis em Cuba deixou marcas profundas na consciência global. Mostrou que a humanidade estava vulnerável a decisões tomadas em poucos minutos. Demonstrou que nenhuma tecnologia de destruição poderia garantir segurança absoluta. Revelou que, em era de armas nucleares, sobrevivência dependia de diálogo, prudência e compreensão de que vitória total era impossível. O planeta aprendeu que convivência entre potências rivais precisava ser construída com cuidado extremo. Esses acontecimentos também transformaram o modo como as superpotências se comunicavam. Canais diretos foram criados para evitar atrasos ou mal-entendidos. Reuniões regulares passaram a discutir redução de riscos e medidas de controle de armas. Mesmo assim, desconfiança persistiu. A corrida armamentista continuou, mas agora acompanhada de consciência mais clara dos limites do confronto. A tensão não desapareceu, mas foi reorganizada. Ao mesmo tempo, a corrida espacial atingia seu auge. Entre os anos de 1957 e 1972, o planeta assistiu a avanços extraordinários. O lançamento dos primeiros satélites, a viagem de seres vivos ao espaço, a chegada de seres humanos à Lua e a comunicação direta entre naves e Terra tornaram a exploração espacial símbolo máximo da capacidade científica e da rivalidade ideológica. A União Soviética conquistou primeiros marcos. Os Estados Unidos responderam com ambição crescente, investindo em engenharia, treinos intensos e tecnologia avançada. Cada conquista era celebrada como vitória moral. Cada fracasso era visto como retrocesso político. Enquanto isso, a distensão começava a tomar forma. Entre os anos de 1965 e 1980, líderes de ambas as potências passaram a reconhecer que ameaças constantes prejudicavam economias, pressionavam alianças e aumentavam o risco de erro fatal. Tratados foram negociados para limitar armas estratégicas, controlar testes nucleares e criar áreas de cooperação científica. Embora a desconfiança persistisse, o diálogo se tornava mais frequente. Essa fase representou respiro momentâneo, como calmaria antes de tempestades políticas que viriam mais tarde. Durante esse período, movimentos sociais em diversas partes do mundo se multiplicaram. Alguns pediam democracia, outros reivindicavam reformas sociais. Muitos buscavam independência em países recém-formados. A Guerra Fria influenciava cada movimento. Governos reagem com vigilância, reformas, repressão ou concessões, dependendo de suas alianças. A população vivia esse ambiente como mistura de esperança e incerteza. Ao final, a crise dos mísseis não apenas redefiniu a política global, mas também o imaginário humano. Foi o instante em que o mundo compreendeu o quão frágil era sua segurança. Foi o momento em que a humanidade, pela primeira vez, percebeu que seu fim poderia acontecer não por invasões ou epidemias, mas por decisões equivocadas tomadas em minutos dentro de salas fechadas. Esse entendimento profundo moldaria todo o restante da Guerra Fria. Quando o mundo parecia recuperar certo equilíbrio depois da crise dos mísseis em Cuba, um novo foco de tensão começou a se intensificar no Sudeste Asiático. Entre os anos de 1955 e 1975, a região do Vietnã tornou-se cenário de uma das guerras mais traumáticas da história moderna, marcada por destruição, resistência local e desgaste profundo das estruturas políticas e psicológicas das potências envolvidas. O conflito emergiu de uma combinação de fatores internos e pressões externas, onde a divisão da península transformou-se rapidamente em batalha simbólica pela influência global entre sistemas ideológicos que competiam pela definição do futuro.
A região havia sofrido décadas de ocupação estrangeira e conflitos pela independência. Após o fim da Segunda Guerra Mundial, líderes locais buscavam reconstrução e autonomia. Contudo, divergências entre projetos políticos, somadas à tensão internacional crescente, dividiram o Vietnã em Norte e Sul. O Norte defendia a reorganização social inspirada no socialismo, enquanto o Sul buscava aproximar-se de modelos ocidentais. Para os Estados Unidos, que naquele momento estavam profundamente convencidos de que qualquer avanço socialista poderia desencadear efeito em cadeia em países vizinhos, o destino do Sudeste Asiático tornou-se prioridade estratégica. A lógica da contenção, consolidada na Guerra da Coreia, passou a guiar ações no Vietnã. No início, o conflito era tratado como resistência interna e disputa política regional. Porém, à medida que grupos armados aumentavam sua presença no interior do país, ataques se tornavam mais frequentes e governos locais enfrentavam dificuldades para manter estabilidade, os Estados Unidos decidiram ampliar sua participação. Tropas foram enviadas progressivamente. Em pouco tempo, helicópteros, aviões, tanques e milhares de soldados ocupavam florestas densas, cidades, aldeias e rotas estratégicas. O Vietnã transformou-se em campo de batalha, onde tecnologia avançada e armamento pesado conviveram com emboscadas, túneis subterrâneos e resistência local determinada. Era uma guerra onde nenhum lado conseguia vitória completa, pois estratégias convencionais encontravam forte oposição de grupos que conheciam o território com precisão. Ao mesmo tempo, a população civil sofreu impacto devastador. Vilas inteiras foram destruídas, plantações foram queimadas, famílias perderam tudo em meio à violência, às operações militares e aos deslocamentos forçados. Crianças, mulheres e idosos enfrentaram fome, doenças e pobreza extrema, enquanto soldados de ambos os lados viviam rotina de medo, exaustão e incertezas. Nenhuma vitória conquistada parecia definitiva. Cada ataque era seguido por novas ofensivas em outras regiões. Cada avanço era temporário. Cada recuo alimentava a sensação de desgaste interminável. Enquanto isso, os Estados Unidos enfrentavam crescente insatisfação interna. Noticiários exibiam imagens impactantes, depoimentos de soldados traumatizados e relatos de destruição que chocavam o público. Entre os anos de 1965 e 1970, movimentos estudantis, líderes religiosos, artistas e cidadãos comuns organizaram protestos massivos exigindo o fim da participação americana no conflito. Famílias se dividiam emocionalmente. Políticos enfrentavam pressão nacional e internacional. A guerra, que havia começado com promessa de rápida vitória estratégica, transformou-se em um peso insustentável. A sensação de desgaste moral aumentava. Jovens enviados ao fronte retornavam com marcas físicas e emocionais profundas, enquanto outros não retornavam. Essa realidade levou a mudanças graduais na postura americana. Tropas começaram a ser retiradas de forma progressiva. A negociação política tornou-se inevitável. Quando finalmente o conflito terminou, o Vietnã carregava cicatrizes quase impossíveis de contabilizar. Cidades destruídas, florestas arrasadas e milhões de vidas transformadas para sempre compunham um panorama de devastação que se estenderia por gerações. O impacto emocional sobre os Estados Unidos foi profundo. O país, que havia se visto como capaz de impor sua força militar em qualquer região do mundo, descobriu limites de seu poder. O Vietnã marcou erosão significativa na confiança pública em decisões governamentais e gerou questionamentos sobre a eficácia de intervenções externas. Enquanto o Sudeste Asiático vivia essa tragédia, outras regiões do mundo também se tornavam parte da lógica da Guerra Fria. No Oriente Médio, disputas territoriais e religiosas se intensificavam, alimentadas por alianças com as superpotências. Conflitos envolvendo fronteiras, recursos naturais e ideologias foram ampliados por armas e apoio enviados por países distantes. Entre os anos de 1955 e 1980, guerras estouraram repetidamente na região, cada uma influenciada por redes globais de interesses e rivalidades. Na África,
Recém-liberta de domínios coloniais, várias nações enfrentavam desafios profundos para construir governos estáveis, resolver tensões étnicas, fortalecer economias frágeis e lidar com interferências externas. Movimentos de libertação buscavam consolidar independência, enquanto grupos armados recebiam apoio estrangeiro para orientar rumos políticos. A cada mudança de governo, a cada levante popular, o continente sentia peso de forças globais que tentavam moldar direções estratégicas locais. Na América Latina, crises políticas internas eram constantemente observadas por potências interessadas em consolidar influência no hemisfério. Revoltas, golpes e disputas ideológicas transformavam cidades, campos e regiões inteiras em arenas de confronto indireto. Governos recebiam apoio estrangeiro para manter poder. Grupos de oposição buscavam suporte para desafiar regimes estabelecidos. A presença de agentes invisíveis moldava decisões, fortalecia alianças e influenciava destinos de milhões de pessoas. A região viveu décadas de oscilações políticas, repressões, conflitos armados e instabilidade emocional, marcada por perdas humanas irreparáveis. Enquanto o Terceiro Mundo experimentava esses abalos profundos, o próprio bloco soviético começava a enfrentar desgaste interno. Entre os anos de 1965 e 1985, a estrutura econômica planejada enfrentava limitações. A velocidade dos avanços tecnológicos no Ocidente contrastava com estagnação em setores estratégicos do leste europeu. A produção industrial tornava-se ineficiente. O consumo interno não acompanhava necessidades básicas. A burocracia excessiva, a falta de incentivos à inovação e o controle rígido sobre atividades civis criavam um ambiente de insatisfação crescente. Populações inteiras experimentavam frustração diante de promessas não cumpridas. Filas intermináveis, escassez de produtos e vigilância constante alimentavam descontentamento silencioso. Além disso, o bloco soviético enfrentava pressões externas em diversos frontes. Correr atrás do poder militar americano exigia investimentos gigantescos que desgastavam a economia já fragilizada. Operações no exterior consumiam recursos e aumentavam tensões internas. Governos do leste europeu começaram a mostrar sinais de que não conseguiriam manter estabilidade eterna sob pressão política, econômica e social. A essa altura, a Guerra Fria havia deixado de ser apenas disputa estratégica. Era a estrutura que desgastava sociedades, drenava recursos, criava barreiras emocionais e moldava gerações com medo constante, esperança tênue e sensação de que o mundo poderia mudar radicalmente a qualquer instante. A erosão dos blocos, especialmente do bloco soviético, começava a se tornar mais perceptível. O sistema enfrentava desequilíbrios internos que, somados a pressões externas, abririam caminho para transformações irreversíveis. O planeta estava prestes a entrar na fase final da Guerra Fria, marcada por reformas internas profundas, aumento das tensões regionais e mudanças que culminariam no colapso completo da antiga estrutura soviética, encerrando décadas de confronto constante. A década de 1980 começou carregando desconfiança global e cansaço político acumulado após décadas de confrontos indiretos. Os países estavam desgastados por ciclos de conflitos, crises econômicas, escassez de produtos, repressões internas, disputas regionais e pressões internacionais. Enquanto o Ocidente experimentava transformações rápidas, impulsionadas por avanços tecnológicos e reorganização econômica, o leste europeu vivia crescente sensação de estagnação. Nas fábricas, trabalhadores reclamavam de falta de equipamentos modernos, metas inalcançáveis e sistemas de planejamento ineficientes. Nas cidades, famílias enfrentavam escassez de itens básicos, longas filas, infraestrutura envelhecida e serviços públicos sobrecarregados. Nas universidades, jovens começavam a questionar discursos oficiais que já não respondiam ao cotidiano. No centro dessa deterioração estava a União Soviética. O país, responsável por uma vasta extensão territorial e administração extremamente complexa,
enfrentava dificuldades para manter unidade de repúblicas que possuíam culturas, línguas, histórias e necessidades distintas. A máquina burocrática, construída ao longo de décadas, tornara-se pesada, lenta e incapaz de responder à velocidade com que o mundo mudava. Investimentos maciços em corrida armamentista drenavam recursos que poderiam ser usados para modernizar indústrias, atualizar infraestrutura, desenvolver tecnologias civis ou ampliar qualidade de vida da população. O contraste entre o que o Estado prometia e o que entregava crescia a cada ano. Foi nesse contexto que, entre os anos de 1985 e 1986, surgiu liderança que mudaria profundamente a trajetória da Guerra Fria. Mikhail Gorbachev. Jovem entre os líderes soviéticos, ele assumiu poder com percepção aguda de que o sistema não sobreviveria se não fosse reformado. Gorbachev compreendeu que a União Soviética estava presa em estrutura que consumia energia demais para manter estabilidade artificial, enquanto sociedades vizinhas avançavam rapidamente. Ele acreditava que sua nação precisava respirar, repensar fundamentos e abrir espaço para diálogo, inovação e renovação moral. Para isso, anunciou duas políticas que definiriam seu governo: reestruturação econômica e abertura política. A reestruturação buscava modernizar setores industriais, reduzir burocracia e incentivar produtividade. A abertura permitia discussões mais livres, críticas internas, maior transparência de decisões e liberdade cultural. Essas políticas despertaram esperança em milhões de cidadãos. Pela primeira vez em décadas, era possível imaginar que uma nova era estava surgindo dentro do bloco soviético. Jornalistas passaram a publicar reportagens sobre temas antes proibidos. Artistas criaram obras que expressavam emoções há muito reprimidas. Intelectuais puderam debater problemas estruturais sem temer represálias severas. No entanto, essa liberdade recém-conquistada expôs tensões profundas que estavam adormecidas. Nacionalismos internos, que durante décadas foram controlados por políticas centralizadas, ressurgiram com força. Repúblicas que compunham a União Soviética começaram a questionar a autoridade central. Povos que compartilhavam território, mas não identidade, passaram a reivindicar maior autonomia. Conflitos étnicos que haviam sido abafados tomaram forma novamente. Movimentos populares encheram praças, avenidas e parlamentos regionais. Com a abertura política, críticas ao passado, à economia, à administração e à falta de liberdades ganharam intensidade. Enquanto isso, no leste europeu, os efeitos da abertura soviética criaram onda de transformações. Entre os anos de 1986 e 1989, governos alinhados a Moscou começaram a perder força diante de protestos massivos. Em diversas cidades, trabalhadores, artistas, religiosos, estudantes e intelectuais se uniram para exigir reformas. As reivindicações incluíam liberdade de expressão, eleições transparentes, fim da vigilância excessiva e abertura para comércio internacional. O que começou como manifestações isoladas se transformou em movimento continental. A queda de antigos governos ocorreu em ritmo impressionante. Países que durante décadas viveram sob controle severo viram suas estruturas políticas serem desmontadas em questão de meses. O momento mais simbólico dessa transformação ocorreu quando fronteiras outrora impenetráveis começaram a se abrir. Famílias separadas há décadas puderam, enfim, se reencontrar. Cidades divididas que existiam como símbolos da Guerra Fria viram barreiras físicas serem quebradas por multidões emocionadas. O impacto psicológico desses acontecimentos sacudiu o mundo inteiro. O que parecia impossível se concretizava diante das câmeras e se espalhava por milhões de lares através de transmissões internacionais. Enquanto isso, o centro do poder soviético enfrentava crescente falta de controle. Repúblicas declaravam autonomia, uma após a outra. Parlamentos regionais aprovavam leis que desafiavam a autoridade de Moscou. Líderes locais exigiam independência total. A União Soviética, já fragilizada economicamente, politicamente e socialmente, via sua estrutura interna desmoronando. Conflitos entre grupos reformistas e conservadores
aumentavam tensão política dentro da liderança. Tentativas de restaurar ordem por meio de medidas emergenciais falharam e, em alguns casos, geraram ainda mais instabilidade. Entre os anos de 1990 e 1991, a situação se tornou irreversível. Cada semana trazia novos anúncios de independência. Cada república que deixava a União Soviética retirava parte da identidade, força econômica e poder geopolítico que sustentavam o antigo bloco. As instituições centrais perdiam autoridade. O exército enfrentava dilemas morais. Lideranças regionais disputavam poder. A população assistia mudanças acontecerem em ritmo tão acelerado que era difícil compreender a magnitude do colapso. Finalmente, no fim de 1991, após sequência de eventos que incluíram fracasso de um golpe interno, disputas políticas intensas e declarações formais de independência de repúblicas fundamentais, a União Soviética deixou de existir. A bandeira que representou potência global por décadas foi arriada pela última vez, marcando o fim oficial da Guerra Fria. A divisão global que separou povos, famílias, economias, culturas e ideologias durante tanto tempo chegava ao encerramento simbólico. O fim da União Soviética reorganizou completamente o mapa político mundial e alterou relações internacionais de maneira permanente. Mas o encerramento oficial não apagou heranças profundas. Milhões de pessoas carregavam traumas, memórias, medos e expectativas moldadas por período que durou gerações. Economias inteiras precisavam ser reconstruídas. Fronteiras precisavam ser redefinidas. Identidades precisavam ser reconstruídas. Organizações internacionais, alianças militares e relações diplomáticas precisavam se adaptar ao novo mundo. O fim da Guerra Fria não trouxe tranquilidade imediata. Trouxe transição complexa, cheia de incertezas e desafios. Mesmo assim, o planeta reconheceu que um período histórico extraordinário havia terminado. Décadas de tensão nuclear, confrontos indiretos, espionagem constante, guerras por procuração, propaganda e competição ideológica haviam moldado profundamente a humanidade. O colapso do bloco soviético representava não apenas vitória política para alguns ou derrota simbólica para outros, mas transformação profunda na consciência coletiva global. O mundo entrava em nova era, com novas disputas, novas alianças e novos desafios. Mas a sombra da Guerra Fria jamais desapareceria completamente. Quando o colapso da antiga União Soviética marcou o fim oficial da Guerra Fria, o planeta não experimentou alívio imediato. O encerramento daquele período não significou interrupção das tensões, nem garantia de estabilidade contínua. Pelo contrário, a humanidade emergiu de 4 décadas de confronto psicológico com cicatrizes profundas, visíveis e invisíveis, que continuariam a influenciar decisões políticas, mapas geográficos, relações internacionais e comportamentos coletivos durante todo o século seguinte. Era como acordar de longo pesadelo global, apenas para descobrir que muitos dos elementos que sustentaram aquele medo silencioso permaneciam ativos, espalhados pelo mundo de forma fragmentada. A herança mais evidente da Guerra Fria foi o arsenal nuclear gigantesco que permaneceu guardado em silos subterrâneos, submarinos e bases estratégicas espalhadas pelo planeta. Mesmo com tratados que buscavam reduzir quantidade de ogivas, a existência contínua dessas armas lembrava que a capacidade de destruir cidades inteiras em poucos minutos continuava presente. A destruição mútua assegurada havia garantido equilíbrio enquanto durou, mas seu fantasma persistia. A humanidade compreendeu que, apesar do fim da rivalidade direta entre potências, bastaria erro, provocação ou acidente para reacender ameaças silenciosas. Isso criou um ambiente psicológico peculiar, onde a paz parecia real, mas fragilidade profunda permanecia logo abaixo da superfície. Além disso, fronteiras estabelecidas durante a Guerra Fria continuaram a definir identidades políticas de diversos países. Nações que haviam sido moldadas por divisões ideológicas enfrentaram o desafio de reconstruir narrativas próprias. No leste europeu,
Sociedades inteiras precisavam redefinir caminhos depois de décadas sob controle centralizado. Famílias reconstruíam passado que lhes havia sido ocultado. Arquivos secretos revelavam histórias de vigilância, denúncias, censura e perseguições. Muitas pessoas descobriram pela primeira vez detalhes sobre parentes desaparecidos, acontecimentos silenciados e escolhas forçadas que moldaram o destino de gerações. Em outras regiões, a herança da Guerra Fria era ainda mais complexa. Países que serviram como campos de batalha indiretos enfrentaram desafios imensos para se reerguer. Nações da Ásia ainda lidavam com consequências emocionais, econômicas e sociais de conflitos prolongados. Zonas da África tentavam superar violência gerada por décadas de rivalidades internacionais que incentivaram golpes, guerras civis e destruição de infraestrutura. A América Latina precisava lidar com memórias dolorosas de repressões, instabilidade política e intervenções externas. Cada região carregava marcas distintas, mas todas compartilhavam sensação de ter sido palco de forças globais que moldaram suas histórias sem consulta direta às populações afetadas. Outra herança duradoura foi a formação de alianças militares e econômicas que permaneceram mesmo após o fim do confronto. Organizações internacionais, criadas ao longo da Guerra Fria, continuaram a influenciar decisões políticas de países independentes. Algumas alianças se fortaleceram, expandindo presença e alterando o equilíbrio de poder em regiões sensíveis. Outras se fragmentaram, perdendo força diante de novos desafios. Essas estruturas herdadas moldaram debates sobre soberania, segurança, comércio e diplomacia global, criando um ambiente onde passado e presente continuavam profundamente entrelaçados. A Guerra Fria também deixou marcas profundas na cultura global. Filmes, livros, músicas, peças teatrais e produções televisivas continuaram a retratar tensões daquele período. Personagens marcados por espionagem, medo de infiltração, vigilância constante e desconfiança se tornaram arquétipos da cultura contemporânea. Muitas narrativas foram revisadas, reinterpretadas e transformadas em metáforas de dilemas modernos. A imaginação popular permaneceu impregnada de símbolos do período, desde arquivos secretos até códigos misteriosos, desde agentes duplos até laboratórios remotos, onde pesquisas clandestinas supostamente aconteciam sob vigilância do Estado. Essa herança cultural contribuiu para a manutenção de misticismo, medo e fascínio em torno da Guerra Fria. Além disso, o trauma psicológico deixado pelo período teve impacto duradouro. Gerações que cresceram entre os anos de 1950 e 1990 foram marcadas pela sensação constante de ameaça. Crianças que fizeram exercícios de proteção contra explosões nucleares carregaram para a vida adulta lembranças de medo silencioso. Adultos que viveram a tensão de crises internacionais experimentaram ansiedade profunda ao acompanhar noticiários. Famílias que perderam parentes em conflitos indiretos viveram décadas de dor e reconstrução emocional. Mesmo depois do fim oficial da Guerra Fria, essa memória coletiva permaneceu viva, influenciando comportamentos, expectativas e preocupações. No campo político, o legado do período moldou debates contemporâneos sobre segurança, espionagem, soberania e diplomacia. A vigilância estatal, que havia sido marcante em vários países durante o confronto, inspirou discussões modernas sobre privacidade. A espionagem, que se transformara em máquina global de coleta de informações, evoluiu para novo patamar com tecnologia digital. A competição ideológica deu lugar a disputas por influência tecnológica, informacional e econômica. Os conflitos indiretos foram substituídos por disputas cibernéticas, manipulação de informações, ataques digitais e campanhas de propaganda adaptadas à era da internet. As tensões contemporâneas também revelam permanência de estruturas herdadas da Guerra Fria. Novas disputas emergiram em regiões que antes haviam sido áreas centrais do confronto. Países que integravam o bloco soviético enfrentam desafios para equilibrar identidades nacionais, expectativas econômicas e relações internacionais.
Regiões que haviam sido alvo de disputas indiretas continuam lidando com instabilidade interna. A expansão de alianças militares em áreas sensíveis, somada a tensões geopolíticas contemporâneas, despertou debates sobre possibilidade de nova Guerra Fria, agora baseada não apenas em ideologia, mas em tecnologia, comércio, energia, informação e influência global. Apesar disso, o mundo também aprendeu lições profundas com aquele período. A humanidade compreendeu que rivalidades extremas podem destruir gerações inteiras. Aprendeu que a paz não é silêncio entre armas, mas construção contínua de confiança. Descobriu que liberdade, soberania, justiça e cooperação são valores que precisam ser defendidos e renovados constantemente. E entendeu, sobretudo, que sistemas políticos, econômicos e culturais só sobrevivem quando conseguem responder às necessidades humanas básicas e oferecer dignidade, segurança e sentido aos povos que os sustentam. Ao olhar para a Guerra Fria com distância histórica, é possível compreender que ela não foi apenas confronto entre Estados Unidos e União Soviética. Foi disputa que atravessou lares, escolas, fábricas, músicas, fronteiras, oceanos, arquivos secretos, discursos políticos e sonhos coletivos. Foi período que uniu avanços científicos extraordinários ao medo constante de destruição global. Foi era de contrastes extremos, onde cada conquista parecia promessa e ameaça ao mesmo tempo. E seu encerramento marcou não apenas fim de rivalidade entre potências, mas transição para mundo onde desafios se tornaram ainda mais complexos e interdependentes. A Guerra Fria terminou oficialmente, mas nunca deixou completamente o imaginário humano. Suas sombras ainda percorrem fronteiras, tratados, memórias, disputas contemporâneas e reflexões sobre futuro. Seu legado continua presente em debates políticos, tensões internacionais, missões científicas, operações militares e até nas histórias que contamos para entender quem somos. E é por isso que revisitá-la é tão importante, para compreender não apenas a história do século anterior, mas também forças invisíveis que moldam o século atual.